Oi Brasil, estou com essa camisa aqui em homenagem a este grande trabalhador brasileiro, meu companheiro Lula. Gente, eu quero parabenizar todos os trabalhadores brasileiros, se alcançar o mundo, os trabalhadores do mundo inteiro. Hoje, 1º de maio, eu me lembro que antigamente, gente, a gente não ia festejar não, a gente ia protestar no 1º de maio. Eu nunca esqueço, eu moro aqui em Manaus, aí tem o SESI aqui no Aleixo, aí os empresários, né, faziam uma festa com distribuição de prêmio de abacate no SESI. Esse tamanho feriado, a diretoria se reunia do Sindicato Metalúrgico, junto com o PT, com a CUT, e a gente vinha protestar na frente do SESI, com panfleto, aí era porrada com polícia, era o diabo a quatro, né? A gente entendia ali que o empresário não tinha porquê festejar o 1º de maio, não tinha porquê. A gente entendia que não tinha porquê fazer festa no 1º de maio. Para nós era um dia de reflexão, né? Por causa da exploração que os empresários faziam com nós, o descaso com a saúde pública, alimentação, transporte, lazer, tudo. O nosso entendimento era esse. E vejam como é que é as coisas, né? Hoje, os empresários não fazem mais as festas, e quem é que faz, gente? É os sindicatos. Veja como é que é as coisas, né? É os sindicatos que fazem que não é mais nem manifestação, a festa, é um momento de alegria e tal, a peãozada esquece tudo que passa de um ano para trás, da exploração, perseguição, diabo a quatro, entre capital e trabalho. Agora, a gente tem que entender, eu pelo menos entendo, que melhorou sim, melhorou muito a relação de trabalho entre capital e trabalho. Né? Como o bolsonarista ele não sabe o que eles ficaram burros, né? Capital é o patrão, o dono do capital é o patrão que te emprega. E tu pensa que tu é pobre de direita? Não, não é. O dono da fábrica que é de direita. Tu não é pobre de direita. Não existe pobre de direita. Mas sim, gente, aí o trabalhador, ele tem que ter o sindicato dele. Sindicato, gente, ele veio desde os tempos do começo do mundo, Jesus Cristo, que não era sindicato nome, sim colônia de pescadores. Colônia de pescadores era o sindicato da época, para vocês verem que lá já tinha exploração dos trabalhadores. No tempo de Cristo que eu estou falando. Aí os trabalhadores da pesca, que era só o que tinha no segmento trabalhista daquela época, né, era só a pesca, eles se organizaram para não serem tanto explorados por quem comprava os peixes deles. Eles criaram uma associação que se chamava Colônia de Pescadores. Então, para vocês verem que desde lá já tinha exploração. E tinha o seu defensor principal contra essa exploração, que foi Jesus Cristo. É por isso que eu digo, pode me criticar, pode dizer que eu falo besteira. Jesus Cristo foi, sim, um homem de esquerda revolucionário. Por que mataram Jesus? Porque ele ensinava, ele abria a consciência das pessoas. Você lembra quando Jesus entrou naquela igreja lá e quebrou tudo, deu um surto nele, deu de porrada em todo mundo que estava lá, quebrou tudo? Aquilo ali foi um ato de como é que se diz? Tipo uma revolução, uma revolução individual, que só ele que fez. Era um líder. Eu estou falando isso, gente, porque todos os direitos que nós temos hoje, o trabalhador tem que ver que foi os sindicatos que conquistaram para eles. Eu não conheço, gente, nenhum direito trabalhista que foi o dono de uma empresa que quis dar para o trabalhador. Eu não conheço nenhum político de direita que fez um projeto de lei que beneficiasse a classe trabalhadora. Eu não conheço.
Eu conheço aqueles que votam contra projetos para beneficiar os trabalhadores. Esses aí eu conheço. Aí o trabalhador, até isso o trabalhador, essa doença, esse vírus, fez ele ficar contra aquele que defende o direito dele. E aí vem a doença síndrome de Estocolmo. Tu me maltrata, mas eu te amo, te dou a minha vida. E não aquele que defende a vida dele. Desse aí ele não gosta, porque a mente, ela processa o contrário para quem está numa seita. Então o trabalhador, infelizmente, até isso esse monstro fez os trabalhadores ficarem com raiva do sindicato. Agora, vem cá. Vem cá, encosta mais aqui. Tu, trabalhador bolsonarista, agora eu quero falar contigo. Apesar de tu estar maluco e não vai entender, tu enche a tua boca chamando sindicalista de ladrão, de sindicato ladrão, não sei o que tem. Tem muita coragem, porque tu pode pegar um processo. Mas tá bom, essa mesma coragem que tu tem de nos chamar de ladrão, quando vier o 13º, aquela grana que tu fica esperando o ano inteiro. Tenha coragem, vergonha na cara e dignidade, vá lá no departamento pessoal da sua empresa e diga que você não quer o 13º. Faça isso. Tu não é um machão, ladrão, sindicato, tá, bandido bom, bandido morto, sindicalista é ladrão, não sei o que tem. Por que tu não faz isso? Por que tu não vai no departamento pessoal dizer que tu não queres o 13º? Sabe por quê? Foi os sindicatos que conquistaram para ti, rapaz. Em plena ditadura militar, inclusive. Foi os militares que concederam. Com pressão dos sindicatos. Com pressão dos sindicatos, se eu não me engano, essa pauta foi, eu não sei se foi do sindicato dos gráficos ou dos testes na época. Eu sei que foi o movimento sindical que conseguiu o 13º para o trabalhador. Inclusive, na época, eles diziam que as fábricas iam acabar, ia ter demissão, o Brasil ia falir, o Brasil ia sumir do mapa. Tudo mentira. Hoje nós temos o 13º, já tem até empresa que paga o 14º salário. Então tenha essa coragem e aproveite. Quando vier as suas férias, tenha coragem. Vá lá no departamento pessoal, diga que você não quer as suas férias, porque foi os ladrões que conseguiram para você. E você, mulher bolsonarista também, que chama o sindicato de ladrão, quando você ficar grávida, não leve aquele atestado de gravidez para o teu patrão, não. Não aceite a estabilidade de emprego e salário que você tem, porque foi os ladrões que conseguiram para ti. Inclusive, esse ladrão já está morto, que é Silvestre Paiva, aqui de Manaus. Foi da cabeça dele que saiu a estabilidade para a mulher grávida e depois do neném nascer também. Foi o Sindicato dos Metalúrgicos no estado do Amazonas que conseguiram a estabilidade para todas as mulheres brasileiras quando engravidam e depois que tem o neném e depois que volta a trabalhar. Ainda tem mais uma estabilidadezinha lá. Aí você, mulher bolsonarista, que enche a boca chamando o sindicato de ladrão, os sindicalistas de ladrão, tenha coragem e vergonha na cara e vai lá no departamento pessoal da sua empresa e diga, olha, patrão, se você, eu estou grávida, mas se você quiser me demitir, pode me demitir, porque eu não aceito essa estabilidade, porque foi os ladrões que conseguiram para mim. Faça isso. E você, pai bolsonarista, homem, trabalhador bolsonarista, quando vier, que essa esposa tiver o neném, e a empresa de comunicar que você tem agora, são 15 dias, me parece, para você ficar em casa curtindo esse anjinho que nasceu da tua mulher, diga para o teu chefe que tu não quer ficar perto dos teus filhos, recém-nascido, 15 dias, porque foi os sindicatos que conseguiram para ti, cara. Seja macho, como tu é macho, é Bolsonaro, porra! Faça isso. Faça isso. Isso aí é hipocrisia de vocês, cara. Vocês acabam sendo estelionatário. Não é estelionatário, não. Aquele que recebe o roubo.
Porque vocês recebem esses direitos que são ladrões que conseguiram para vocês. É vocês mesmos que chamam a gente de ladrões. Então vocês estão comprando roubos. Aliás, estão aceitando roubos feitos pelos sindicalistas. Vocês não deveriam aceitar nada que vem do sangue e suor de sindicalista e de político de esquerda. Vocês não deveriam aceitar. Vocês não me chamam de ladrão? Olha, até o teu voto no teu mito foi os partidos de esquerda que conseguiram para tu ter esse direito. Sabia que antes era proibido o brasileiro votar? Vocês sabem quem conseguiu o direito da gente votar, escolher quem a gente quer que nos governe? Foi os políticos de esquerda. Foi os partidos de esquerda que conseguiram. A mulher, primeiro foram os homens que conseguiram esse direito. Foram os homens. Aí depois fomos para as mulheres, porque a mulher continuou sem ter o direito de votar. Elas se organizaram junto com os homens e conquistaram o direito de votar também a mulher. Para vocês verem como que funciona uma ditadura militar. Aí a gente vê o Senado Federal e a Câmara fazer essa palhaçada, anistiando para aqueles que querem que volte o Brasil a viver numa ditadura militar novamente. Esses aí são os que vocês votaram. São os que vocês votaram. Estão lá querendo soltar o Bolsonaro, que era o comandante-chefe da quadrilha, segundo o Ministério Público. Pegou 27 anos e 3 meses, vai cair para 8 e vai cair para 2. O cara que tentou acabar com esses direitos que eu falei aqui para vocês. E foram absolvidos. Mas sabe que o Supremo, a esquerda vai levar para o Supremo? Tem que levar. Tem que levar. Porque o que a Câmara fez no Senado é inconstitucional. É crime tentar dar o golpe. Já é crime, que foi isso que eles fizeram. Eles a esquerda, para confundir a cabeça, um pouco, cérebro que ainda resta na cabeça desse pessoal, não teve golpe porque não teve canhão, não teve... Claro, seu imbecil. Se tivesse o golpe, não ia ter julgamento. Não ia ter julgamento, todo mundo ia ser preso. Mas a tentativa do golpe que vocês fizeram é crime. E vocês, quando votaram para derrubar a decisão do Supremo, que cumpriu a Constituição, vocês, parlamentares, estão descumprindo a Constituição do próprio país de vocês, a Constituição que vocês juraram quando receberam o mandato. Vocês juraram cumprir a Constituição. E vocês não estão cumprindo. Vocês, quando votam para anistiar pessoas que tentaram acabar com a democracia para trazer a ditadura de volta, vocês desrespeitaram a Constituição. Eu estava falando do Dia do Trabalho, mas tem a ver com o trabalhador que eu estou falando. Os trabalhadores se politizarem e entenderem que tem que ter os sindicatos. Nenhum direito que tem nesse país hoje, pelo menos que eu saiba, foi conquista da direita. Não foi. Não foi conquista da direita. Foi conquista dos trabalhadores. Para finalizar, até hoje, tem muitos brasileiros que lutaram por isso, que seus familiares não conseguem encontrar os corpos para enterrar, fazer um enterro digno. Esses aí morreram por nós. Morreram por nós. Aí vem esses canalhas, pastores que não são todos, eu estou me relacionando ao bolsonarista, deputados e senadores bolsonaristas, que dizem assim,
Mas lá atrás, os terroristas, os assaltantes de banco, não sei o que tem, foram anistiados. Foram anistiados porque eles estavam dentro de uma ditadura militar, brigando para trazer a democracia de volta. Diferente de vocês, seus canalhas, que queriam dentro da democracia trazer a ditadura militar de volta para o nosso Brasil, para fechar a nossa boca e trancar os nossos pensamentos. Gente, então, um bom dia do trabalho. Amanhã eu vou falar sobre a questão da redução da jornada de trabalho, da importância que tem física e mental para o ser humano. Um abraço a todos e sempre com Deus na sua mente.